Queridos irmãos, saudação de paz. Hoje eu quero relatar para você uma das minhas piores experiências que eu tive dentro da igreja e que isso quase me fez sair da igreja, abandonar a igreja. Eu vou te contar isso como testemunho para que você possa saber, para que você possa entender que durante a sua caminhada vai acontecer muitas coisas agradáveis e vai acontecer muitas coisas desagradáveis. Então essa é uma experiência desagradável que eu tive. Eu vou compartilhar com você, porque se porventura você estiver passando coisas semelhantes dentro da igreja, ou já passou, ou talvez por causa de uma situação desagradável você saiu da igreja e não deseja mais voltar. Eu quero te dizer já que Cristo não tem nada a ver com a ignorância do ser humano, ok? Saiba dividir seres limitados como pessoas, homens falhos, e Cristo, o símbolo do esforço, do amor, da graça e da dedicação. Eu me recordo que eu estava participando, na época, de uma reunião de obreiros. Eu fui convidado pelo meu pastor da igreja para que a gente pudesse ir na sede, e lá na sede estava tendo uma reunião de obreiros. E eu fui participar também. Eu me recordo que na sede, a sede era grande, havia muitas pessoas lá, tinha muitos obreiros. Pastor presidente da igreja, mais uma vez eu não vou mencionar a igreja, porque o meu objetivo não é atacar ninguém, o meu objetivo não é massacrar a fé de ninguém. O meu objetivo é te contar um testemunho que aconteceu comigo dentro da igreja, e que isso talvez possa acontecer com você, e para que você possa saber e entender que mesmo você passando e vivendo uma situação desagradável e ruim, você não precisa sair da igreja nem abandonar a tua fé, ok? Então vamos lá. Dentro dessa reunião de obreiros, o que aconteceu? A igreja estava lotada de obreiro. Lembrando, um mês atrás eu trabalhava numa empresa. Essa empresa ela me proporcionou um curso de brigadista. Então eu havia acabado de fazer um curso com o pessoal do Corpo de Bombeiro. Os primeiros socorros, aprendi ali técnicas de primeiros socorros. Eu aprendi ali evacuação diária em emergência, se algum lugar, ambiente estiver pegando fogo, o que fazer em momento de emergência. Então eu havia aprendido isso, e isso estava muito fresco na minha mente, na minha memória. E nesse dia eu estava na igreja, nós estávamos no culto de obreiro, a igreja lotada. Tinha muita gente, tinha muito obreiro, porque assim o pessoal reúne todas as igrejas e manda para a sede, então fica muita gente. E eu lembro que eu estava lá no meio dessas pessoas,
e de repente o pastor presidente lá no altar, falando, dando a palestra dele lá, e aí eu me recordo de algo. Eu me recordo que naquele exato momento uma pessoa no meio da igreja ali, uma pessoa começa a passar mal. Ela começa a passar mal e ela começa a ter um ataque epilético no meio da reunião. E aí eu percebi que as pessoas começaram a ficar atônitas, as pessoas começaram a observar. Tinha uma pessoa que estava do lado dele, provavelmente deveria ser amigo dele, e começou a segurar no braço do rapaz para que o rapaz não pudesse estar manifestando aquela situação, porque o ataque epilético, o que acontece com o ataque epilético? O ataque epilético, ele vai fazer com que a pessoa perca todos os sentidos do corpo. O ataque epilético vai fazer com que você venha perder o controle do seu corpo. Então aquela pessoa vai começar a se debater, aquela pessoa vai começar a se chacoalhar, aquela pessoa vai começar a espumar, e para quem nunca viu, é assustador. Para quem não conhece as técnicas, também é assustador. Então as pessoas não sabiam muito bem o que fazer. Então eu percebi que o amigo dele que estava do lado começou a segurar no corpo, no braço, tentando manter ele firme, sentado. Só que aquele rapaz começou a se chacoalhar, se debater no banco. E aí eu levantei, fui na direção dele e falei assim: ó, você me ajuda a colocar esse rapaz deitado no chão, porque o procedimento, você precisa... Se você está no meio da rua, você precisa deitar aquela pessoa no chão. O procedimento é você precisa ir atrás dessa pessoa, você precisa segurar na cabeça dessa pessoa e colocar ela com a cabeça para o lado. Porque essa pessoa ela vai começar a espumar. Ela vai começar a espumar pela boca. Aquela baba, se ela estiver para cima, com a cabeça para cima, aquela baba vai sufocar ela e vai matar, ela vai morrer sufocada. Então o procedimento é você virar a cabeça dessa pessoa para o lado e aí ela vai escorrer. 15, 20 minutos a pessoa volta novamente. Então eu fui até lá, falei para o rapaz: me ajuda a colocar esse senhor no chão aqui, e ele está tendo ataque epilético. Só que olha para você entender o nível da ignorância das pessoas. Naquele momento, a preocupação dele era com a igreja e com o pastor presidente que estava pregando. Em nenhum momento ele se preocupou em colocar aquela pessoa no chão. E eu tive que falar mais uma vez, e eu falei para ele assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, se você não ajudar a colocar esse rapaz agora no chão, ele vai morrer. E a culpa é sua. Então ele ficou assustado com o que eu havia falado, me ajudou a colocar ele no chão. E aí simples, eu fui por trás dele, segurei na cabeça daquele rapaz, virei o pescoço para o lado, e aí ele começou a se chacoalhar, se debater o corpo. Se não tiver alguém do lado, sabe o que acontece? Aquela pessoa ela vai se machucar inteira. Não sei se tem alguém que você conhece, alguém da sua família, algum amigo, mas se não tiver alguém, essa pessoa ela vai se machucar inteiro. Então o que aconteceu? Eu estabilizei ele naquela situação para ele não se machucar, fiquei ali esperando ele voltar. Aí entra a frustração, aí entra a experiência negativa. E é aonde muitas vezes você se decepciona com pessoas e com homens. Lembrando, querido, deixa eu te dizer uma coisa: o seu pastor ele não é perfeito, homem perfeito. Às vezes você se decepciona com um pastor e quer sair da igreja. Às vezes você se decepciona com um membro da igreja que falou algo que te entristeceu, uma atitude que te entristeceu, e você quer sair fora. Não faça isso.
saia fora da instituição, mas nunca da presença de Deus. O que aconteceu? Eu estou falando o pastor presidente. Foi uma das piores decepções que eu tive até hoje dentro da igreja. O pastor presidente, ele percebendo um certo alvoroço, um certo tumulto, ele perguntou no microfone: o que está acontecendo aí? Alguém foi lá falar para ele que tinha alguém passando mal. Ele veio de parar imediatamente a reunião, descer lá para ver o que estava acontecendo, afinal de contas era uma ovelha dele. Não, ele simplesmente pegou o microfone e falou assim: ó, tira daí, tira, leva para lá, ó, leva para lá. Querido, aquilo veio como uma bomba no meu coração. Por quê? Cara, eu percebi que aquele homem, que era o pastor presidente da igreja, na qual eu fazia parte, ele já havia perdido a essência do Espírito Santo. Me veio uma tristeza muito grande. A gente não podia tirar aquele homem de qualquer jeito. Então alguém foi lá dentro do quarto, trouxe uma maca, a gente colocou ele em cima da tábua da maca, que dentro da igreja tinha, e aí a gente saiu no meio daquele povo todo mundo olhando. A gente teve que erguer ele no alto para poder sair no meio das pessoas, todo mundo sentado. A gente saiu levando aquele rapaz e naquele momento a gente colocou ele dentro de uma salinha ali. O pessoal ficou tentando ligar para a ambulância e tudo. Eu comecei a falar que ele ia voltar, já estava voltando, os sinais vitais já estavam voltando, já estava melhorando. E eu lembro que logo depois, 20 minutos depois, aquele rapaz voltou ao normal. E aí o que acontece? O amigo dele falou: porque ele toma remédio, não deve ter tomado remédio. Começou a falar umas coisas lá. E o que mais me entristeceu é que em nenhum momento o pastor presidente da igreja saiu do altar. Mesmo depois que terminou a reunião, ele não teve coragem de ir lá ver quem era o rapaz que passou mal. Não teve coragem, nem solidariedade, nem amor para poder dizer: você tá bem? Você tá melhor? Alguma coisa que eu possa fazer por você? Não fez nada. Sabe o que aconteceu? Isso me matou por dentro, me entristeceu profundamente. Eu quase saí da igreja. Eu quase abandonei a fé por causa disso, porque foi muito triste, foi muito forte. Eu fiquei triste demais, profundamente triste, porque eu percebi que essas pessoas são aquilo que o próprio Isaías fala: esse povo honra-me com os lábios, mas porém seus corações estão longe de mim. Essas pessoas são como cães gulosos, cães devoradores. Essas pessoas só se preocupam com o seu próprio bolso. Essas pessoas que muitas vezes são os empresários da fé, eles só se preocupam com dízimos e ofertas. Essas pessoas muitas vezes só se preocupam com o rendimento financeiro da instituição e não mais com ovelhas. Muitas pessoas que estão me ouvindo abandonaram a fé. Hoje, o maior número de pessoas que têm abandonado a fé é sempre por um motivo. É sempre porque ele viu algo que não condiz com a realidade do Evangelho. Ele saiu porque alguém entristeceu, ele saiu porque foi machucado, ele saiu porque levantaram calúnia, ele ficou fraco na fé, desmontou e nunca mais voltou para a igreja e saiu da presença de Deus, voltou para o mundo. Querido, eu quero te dizer uma coisa: mediante essa situação, eu pensei muito se eu voltaria novamente a congregar em alguma outra igreja. Eu fiquei um tempo anestesiado para compreender o que está acontecendo nos nossos dias, que evangelho nós estamos vivendo. Por isso que nós estamos vendo
essa degradação espiritual. São homens secos, são homens que tá que nem um bambu seco, oco por dentro, não tem nada. Por isso, não seja você bobo. Querido, começa a examinar. A palavra de Deus fala para que a gente possa examinar as Escrituras. Não se preocupa com o ministério dessas pessoas. Se preocupe com a sua vida espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, ministério não leva ninguém para o céu, não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é você ter uma vida com Deus, refinada com Deus. Você vai estar no meio de pessoas que vão estar te julgando a todo tempo, a todo momento. Você vai estar no meio de pessoas, lobos devoradores. Você vai estar no meio de pessoas que, infelizmente, já morreu para Cristo. Por isso que nós estamos vendo o país do jeito que está. Não há diferença. As pessoas são secas, amargas, duras. As pessoas não se permitem ser transformadas de verdade. É por isso que nós estamos vendo esse evangelho seco, esse evangelho cru, esse evangelho mentiroso. É por isso que nós estamos vivendo essas grandes farsas espirituais. Sabe por quê? Porque as pessoas de fato não desejam mudança. Isso foi um fato muito forte na minha caminhada. Imagina se você está começando a caminhada. Se você estiver começando a dar os seus primeiros passos, sabe o que vai acontecer? Você não vai suportar. Se você estiver engateando na fé, você não vai suportar, você vai sucumbir na fé. Porque tem tristezas que entra no profundo da sua alma, entra no profundo do seu coração. Então, querido, essa experiência foi dolorosa, essa experiência foi triste. E eu aprendi a não viver pela atitude dos homens. Eu aprendi que a minha fé não depende de fulano nem de ciclano. Eu aprendi a fazer a manutenção da minha fé com Deus. Leitura da palavra, jejum, oração. Eu aprendi a fazer uma entrega diária. Eu aprendi a fazer a transformação de dentro da minha vida. Então, nessa caminhada, por que eu estou te dizendo isso? Porque nessa caminhada você vai se entristecer com muita gente. Nessa sua caminhada você vai ver muitas coisas e isso muitas vezes afeta violentamente a sua fé. Aquele pastor presidente, ele simplesmente acabou o culto, desceu para o estacionamento, pegou o seu belo carrão e foi embora. E eu percebi que o evangelho, meu amado, é muito mais simples. O evangelho de Jesus é simples. O evangelho de Jesus, ele doa a sua própria vida. O evangelho de Jesus, ele se importa. O evangelho de Jesus, ele compartilha, ele divide. Ele é verdadeiramente a essência genuína do amor de Deus. E o homem ainda está engatinhando, por isso que vive como miseráveis nessa terra, porque ainda não entendeu a verdadeira essência de Cristo. Se você é uma dessas pessoas que porventura tenha passado por alguma situação, por algum problema, e esse problema te causou frustração, entristeceu, abateu a sua fé, eu quero te dizer uma coisa: os homens podem errar com você. O pastor pode errar com você, a igreja pode errar com você, a instituição pode errar com você, a irmã do ciclo de oração, o evangelista, o obreiro, qualquer pessoa pode errar com você. Mas Cristo, ele nunca vai errar com você. As situações que acontecem, que aprendemos a criar raiz. Há ventos nessa vida que passa na nossa história
para que a gente venha ter raiz, para que venha solidificar a nossa fé. Aprenda a solidificar a tua fé em meio às batalhas. Aprenda a solidificar a sua fé em meio às grandes lutas na qual você tem passado, na qual você tem vivido. Não permita, não deixe com que ninguém venha roubar, destruir a sua fé. Faça manutenção. Se não deu certo no ministério de fulano de tal, vai para outro. Se não deu certo no outro, vai para outro, até você se identificar, até você achar as pessoas que pareçam com você, até você encontrar pessoas amorosas, até você encontrar pessoas verdadeiramente que tenha comunhão, que tenha vida no altar verdadeiramente. Querido, abra teus olhos, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis. Abra teus olhos para a palavra. Em momentos como esse, deixa eu dizer uma coisa para finalizar. Em momentos de frustração como esse, é necessário conhecermos a palavra. Pois a palavra, ela edifica a nossa vida, edifica a nossa fé. A palavra não vai permitir com que você venha abandonar Jesus. Pois a palavra, ela vai te instruir, ela já vai te antecipar o que vão acontecer antes na tua vida. Então, tem coisas que já estão acontecendo, mas que nós já sabíamos através da palavra. Nós sabíamos porque a palavra diz que nós iríamos encontrar lobos devoradores. A palavra já diz que existem os falsos profetas. A palavra diz que há pastores como cães gulosos. A palavra já nos instrui. A palavra instrui dizendo que há joio. A palavra instrui dizendo que há trigo no meio. Então, você sempre vai encontrar pessoas que professa uma coisa, mas interage de outra forma. Então, fique você com a palavra. Procure, busque um ministério que você venha se identificar, mas não fique longe da presença de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Espero que o que aconteceu comigo não venha acontecer com ninguém. Espero que a sua experiência possa fortalecer a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor e amigo Josivaldo Bispo.